Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Fed e as incertezas envolvendo juros nos Estados Unidos e também no Brasil. Tratar aqui de via varejo e principalmente os reflexos dos juros altos no varejo. Tratar aqui a respeito de uma disputa judicial envolvendo Petrobras e Ocean Pact, sendo que as ações de Ocean Pact subiram muito nos últimos 12 meses e essa decisão é favorável à Ocean Pact. Tratar aqui de Eletrobras, dados do agronegócio aqui no país, Gerdau e também Vibra. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E nessa última quarta-feira, dia 14, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa de juros norte-americana, Fed Funds Rate, na faixa entre 5 e 5,25% ao ano. Ou seja, não houve aumento nem redução. E o Fed justifica a sua decisão numa considerável incerteza na trajetória de juros naquele país, bem como em relação à inflação norte-americana. A inflação norte-americana, medida pelo CPI, ainda segue muito elevada, muito acima da meta trazida pelo Fed, e isso tem ocasionado esses juros elevados para os padrões norte-americanos. Atualmente o CPI deu uma desacelerada, com esses juros mais elevados, o acumulado é de 4%, mesmo assim o Fed segue cauteloso. Já em relação ao Brasil, nós temos ali um IPCA de 4% também. E essa inflação para os padrões brasileiros é muito baixa. Temos inclusive deflação envolvendo o IGPM, que é o principal indexador dos contratos de locação imobiliária. Teremos uma reunião do Copom no dia 21 de junho. E o mercado, uma parte dele ao menos, projeta queda nos juros. Ao menos espera isso, mas temos outra parte que projeta manutenção dos juros. Essa é uma expectativa do pessoal da Faria Lima, que entende que o Copom vai manter os juros nessa linha do que fez o Fed a 13,75. A queda viria talvez em agosto, na próxima reunião. Talvez o presidente do Banco Central siga cauteloso pelo menos nessa última reunião para em agosto começar a realizar as quedas. O Santander, por exemplo, é extremamente otimista, projetando uma Selic a 12,5% até o final de 2023. Teríamos que ter uma queda no total até dezembro de 1,25% na Selic, o que eu acho improvável, seguindo essa postura mais cautelosa do Roberto Campos Neto. E saiba você que a nossa inflação só está controlada, a inflação medida pelo IPCA, justamente por essa postura mais contracionista atualmente do Banco Central. Não fosse isso, a nossa inflação poderia não estar controlada. Claro que existem efeitos colaterais de se tomar medidas contracionistas, via varejo, por exemplo, que desde o seu topo de R$ 20 vem desabando mais de 80%, publicou aqui um comunicado ao mercado em que conseguiu concluir a emissão de debêntures. É a nona emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, mas veja só, foi 1,1 bilhão de reais, sendo que a remuneração é enorme, é 100% CDI mais 4,10%. Isso aqui equivale a 18% ao ano aproximadamente, com vencimento em 2025. Então veja o apelo da Via Varejo por emissão de dívida caríssima, mas necessária justamente para rolar a sua dívida. Então veja que a destinação dos recursos dessas debêntures são justamente para o pagamento de determinadas cédulas de crédito bancários. Então rolar dívida com os bancos não está suportando as despesas financeiras. Por isso, cuidado com empresas de varejo. Claro que essa entrada de capital na Via Varejo vai fazer com que ela tenha um respiro, mas ela precisa que a economia acabe melhorando, que acabe havendo estímulo ao consumo, do contrário ela não vai conseguir suportar por muito tempo. É por isso a cautela do Barsi frente a empresas de varejo. Elas dependem de um cenário completamente consumista, uma economia pujante, o que é bastante complicado no Brasil, que é um país marcado por inflação e até hiperinflação no nosso passado. Apesar de parte do mercado, a Faria Lima, não projetar queda nos juros para essa próxima reunião, o investidor estrangeiro, com alto fluxo de capital ingressando no país em renda variável, fez o Ibovespa ter a sua 8ª semana seguida de alta. Essa é a maior sequência desde 2017, vale ressaltar o seguinte: foi justamente aqui, em janeiro de 2016, que se iniciou um ciclo de alta do Ibovespa, que foi até janeiro de 2020, um ciclo de 4 anos, vamos totalizar aqui, sendo que foi a partir de 2017 que deu essa espichada muito rápida, dando um indício, algum sinal, de que talvez o Ibovespa testará sua resistência de 130 mil pontos para verificar se a região continua dominada por compradores, como acabou sendo dominada. Veja, 130 mil, o Ibovespa derreteu. Aí tentou novamente chegar naquela região, derreteu nos 120 mil. Aconteceu de novo aqui, derreteu de novo. E agora
segue o Ibovespa a quase 120 mil pontos e provavelmente vai testar essa região. Mas é preciso que a Selic tenha uma queda e que os dados da inflação no país sigam controlados. E vale ressaltar que, muito embora a inflação norte-americana esteja, na visão do Fed, descontrolada, a bolsa norte-americana segue subindo. Aportei nessas ETFs nesse ano, QQQ e VOO, e veja que, principalmente a bolsa de tecnologia, segue subindo assim como o QQQ. E até as estoques da minha carteira seguem subindo, especialmente empresas mais de tecnologia como a Take-Two, dona da Rockstar Games, a Google e a Microsoft. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, ela busca no Superior Tribunal de Justiça reverter uma derrota de 450 milhões de reais em valores nominais para a Ocean Pact, que é aquele abacaxi que o Barça comprou no IPO por indicação de um amigo. As ações da Ocean Pact, nos últimos 12 meses, já subiram mais de 100%. Mas veja, a empresa continua dando prejuízo. Mas essa decisão aqui vai gerar uma entrada de caixa tão robusta que é capaz de superar o valor de mercado da Ocean Pact. Então veja só, as duas empresas discutem na justiça uma quebra de contrato de afretamento marítimo promovido pela UP Offshore, subsidiária da Ocean Pact. Então a Petrobras seria a devedora e a condenada nesse processo, com um valor nominal de 450 milhões de reais. Com correção monetária, isso vai para 700 milhões. E se somar todos os litígios envolvendo as partes, pode chegar a quase 800 milhões, sendo que o valor de mercado do último fechamento da Ocean Pact é pouco mais de 800 milhões. Então a companhia dobraria o seu valor de mercado apenas com esse recebimento da Petrobras. Mas a questão ainda segue ao STJ e pode levar anos para ser resolvida. E vejam, por mais que esse seria uma dobra de valor de mercado, temos que considerar o valor da firma. E a empresa tem uma dívida líquida superior ao seu valor de mercado, de tal modo que esse dinheiro, acaso ingresse nos caixas da companhia, serviria, obviamente, para saldar dívidas, porque é uma dívida muito pesada. Então, não serviria para dividendos, obviamente, aos acionistas, até porque o estatuto da companhia prevê um dividendo pífio. E vale ressaltar o seguinte, esse débito pode aumentar muito ainda a favor de Ocean Pact. As diárias vão continuar a subir, os contratos devem ser reajustados para cima. É uma história muito favorável para a empresa, sendo que a Ocean Pact também informou que move outros processos contra a Petrobras que podem gerar um débito de 100 milhões, ou seja, se realmente a Petrobras perder todos esses litígios, a Ocean Pact vai saldar toda a sua dívida, ficando com caixa limpinho. E isso, obviamente, o mercado já vem esperando, porque afinal de contas, as ações, mesmo a empresa dando prejuízo, subiram 100%. E para a Petrobras, esse litígio não faz nem cócegas, por isso que ela também subiu forte. Mas veja como o mercado ele antecipa demais o futuro. É um litígio que pode perdurar por anos, ainda no STJ, 3, 4 anos, depois mais 1 ano ou 2 anos até o recebimento. Ainda assim, o mercado já faz essa precificação, coloca toda essa informação do futuro no preço. Prosseguindo aqui em relação à Eletrobras, já passou 1 ano após a privatização e a aplicação dos recursos do FGTS. E agora, após esse 1 ano, que acabou se findando no dia 14, você, caso não queira mais investir na Eletrobras, através dos fundos de privatização, você pode fazer o resgate e o dinheiro volta para o seu FGTS. Para realizar esse procedimento de resgate, de novo, retornando os recursos para a conta do FGTS, o trabalhador formaliza o seu pedido junto à instituição que administra o fundo escolhido para a aplicação. Então você tem que olhar qual foi a instituição, você pede o resgate e volta para a conta do seu FGTS. Lembrando que em relação à Eletrobras, o UBS ele inseriu um preço-alvo menor, mas ainda assim a R$ 58,00. Para a ELET 6, as ações estão a R$ 44, o que representaria aí um upside ainda interessante. Segundo o UBS, a Eletrobras seria muito barata para ignorar. Apesar disso, a Fitch rebaixou a perspectiva para a Eletrobras como negativa para 2A em escala nacional. Eu já não gosto disso aqui porque boas empresas permanecem em 3A. Quando cai para 2A é porque é algo tanto quanto ruim, além de incertezas sobre o novo plano de investimentos da companhia e da necessidade de amortizar cerca de 20 bilhões em dívidas com vencimento até dezembro de 2024. Então a Fitch acaba sendo cautelosa com a Eletrobras. Não é recomendação. Prosseguindo aqui, as exportações do agronegócio alcançaram marca inédita e a Conab já tinha previsto um recorde de safra 2022-2023. Inclusive, soja e milho tiveram queda nos seus preços, principalmente porque esse recorde de safra
gera queda nos preços. Só que as exportações cresceram muito aqui no país. Isso tende a beneficiar empresas do setor agrícola, sendo que o agronegócio é a grande estrela do PIB brasileiro no primeiro trimestre. Por isso que as projeções subiram para 2% de crescimento nesse ano. E a soja, obviamente, é o destaque. No total foram quase 17 bilhões de dólares em exportações pelo agronegócio, 11,2% a mais se comparado com o mesmo período do ano passado, é um novo recorde. E nesse sentido, tem a Brasil Agro, que é uma produtora tanto de soja e milho, que acaba sendo uma opção, isso para minha carteira, para se beneficiar dessa recuperação do setor agrícola. Apesar da queda que houve em razão do resultado do quarto trimestre, principalmente do ano passado, a companhia não quebrou sua tendência de alta de médio e longo prazo, ainda assim entregou um retorno muito interessante nos últimos 10 anos e é uma companhia que, além de ser produtora de grãos, é uma excelente alocadora de capital em terras agrícolas, valorizando essas terras e inclusive promovendo altos ganhos de capital que se revertem em dividendos quando a companhia realiza vendas de terras agrícolas. Prosseguindo aqui em relação a Gerdau, ela foi questionada pela CVM a respeito de uma notícia com o seguinte título: Gerdau vai investir 3,2 bilhões de reais até 2025 na área de mineração em Minas Gerais. Que é verdadeira essa informação. Refere-se à plataforma de mineração sustentável em Minas Gerais, então um novo grande investimento da Gerdau, tendo como objetivo garantir a autossuficiência de minério de ferro de longo prazo, por meio de um método que vai eliminar a necessidade de uso de barragem. Isso é muito interessante. Esclarece a Gerdau ainda que o investimento será diluído entre os anos de 2023 e 2026, sendo que o valor do ano de 2023 já se encontra no guidance de 5 bilhões informado pela companhia em fato relevante do dia 1º de março de 2023. Um forte investimento então na Gerdau, com essa desnecessidade ainda de uso de barragem, o que é muito interessante. Tenho dado preferência a esta empresa do que as demais siderúrgicas, e essa operação de mineração servirá para a produção do aço vendido pela Gerdau. A companhia nos últimos 5 anos vem numa forte tendência de alta. Em 10 anos entregou um retorno muito bom, superior a 200%. Estou dando preferência hoje para a GGBR4, porque em termos de retorno é superior à Goal 4, apesar da Goal 4 ser mais barata. Apesar de não ter na carteira, sigo de olho. Meu preço teto é R$ 27,00 e em eventual oportunidade posso acabar inserindo na carteira. Continuando aqui com Vibra, ela propõe mudar a regra da pílula de veneno, ou poison pill, que é justamente uma cláusula estatutária, ou seja, prevista no estatuto, que serve para dificultar a aquisição de participações relevantes dentro da empresa. Então isso dificulta que um acionista ou grupo de acionistas ou um grande player do mercado adquira uma grande participação e faça a empresa não ser mais uma corporation, por exemplo. E a gente sabe que há um rumor rolando de que a Petrobras estaria interessada numa participação grande da Vibra. O rumor foi negado pela Petrobras, mas foi um rumor que inclusive justificou alta forte no preço das ações de Vibra no dia 2 de maio até o presente momento. As ações não param de subir. A Vibra então convocou uma assembleia extraordinária para acontecer no dia 19 de julho, com a nova regra de Poison Pill. Para comprar participação na empresa, poderia-se chegar a um preço de R$ 32,00 por ação. Atualmente, pela regra atual, seria de 27, significando um aumento de 20% no preço atual das ações, segundo o BBA. Dessa forma, caso efetivamente ocorra essa aquisição pela Petrobras, você teria um upside absurdo em relação à cotação atual de Vibra, que segue a R$ 17,00. O próprio Citi também prevê que o preço poderia chegar acima de R$ 32,00 numa futura oferta pública de aquisição. E aí o Itaú BBA obviamente mantém recomendação de compra com preço-alvo de R$ 28,00, um upside de 60% em relação ao preço atual em Vibra, sendo que as ações vêm derretendo desde julho de 2021, chegando nesse fundo aqui dos R$ 13, R$ 14,00. Foi evidentemente uma excelente oportunidade de compra, mas as ações acabaram disparando muito rapidamente. Assim como Cosan define um preço teto de R$ 19,00 em Vibra, mas por hora fico apenas de olho. Pode ser que a ação dispare e não tem mais nem como eu comprar, mas minha dificuldade com Vibra é a margem líquida super apertada, ela ainda sofre com pressão inflacionária de custos, por isso é um tanto quanto difícil para mim particularmente encarteirar a empresa. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Basta clicar em Seja Membro, adicionar o nível 2, podendo cancelar a qualquer momento. Sendo membro, você vai ter aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre a estratégia do Earn Yield, sobre aluguel de ações, opções de ações, mini curso de imposto de renda para investidores, indicador do Peter Lynch e muito mais.
ou alternativamente você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero, ou posso analisar o portfólio já existente ou acompanhá-lo por escrito, via relatório fundamentado ou através de consulta individual comigo por Google Meet, onde inclusive você pode tirar as suas dúvidas comigo. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via Instagram que eu deixo aqui embaixo ou via WhatsApp Business que fica aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acredita que esse rumor de compra da Vibra pela Petrobras não passa de um rumor? Você tem Vibra na sua carteira? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui.